Olá, bem-vindos ao Vale em Gotas, o nosso espaço de louvor, adoração e estudo da Palavra de Deus. Começamos o ano de 2022 já estudando a Palavra e o tema que a gente escolheu para estudar essa semana é Crer e Confiar. Nós vamos estudar a história de dois homens da Bíblia que tinham promessas da parte de Deus, tiveram experiências com Deus em várias áreas, porém, em determinados momentos tiveram atitudes totalmente diferentes. Claro, tudo isso a gente vai entender o porquê. Esses dois personagens da Bíblia se encontram no Velho Testamento. Um é Jacó, antes de ter o seu encontro com Deus, onde o Senhor muda o seu nome para Israel. E o outro personagem é Davi, no seu encontro com Golias. O texto de Jacó começa no capítulo 31 de Gênesis, versículo 3, está escrito assim: Então o Senhor disse a Jacó: Volta para a terra dos seus pais, para seus parentes, e eu serei contigo. Já aqui a gente vê Jacó voltando para a terra de seus pais. Para a gente contextualizar um pouquinho e se localizar na história, nós estamos falando aqui, Jacó já tinha fugido para a terra do seu tio Labão, e já tinha passado 20 anos que ele estava longe da sua família. Então, a gente vê ali toda uma história acontecendo antes aqui no capítulo 31. No capítulo 32, nós vamos ver como foi esse processo dele voltando para a terra, o capítulo 31 e o 32. Eu não vou ler todo o texto aqui para não ficar muito cansativo e enfadonho, mas você, aí na sua casa, pega Gênesis, capítulo 31, capítulo 32, para compreender um pouquinho da história. Mas, resumidamente, Jacó já tinha trabalhado durante 7 anos pela mão pela mão de Raquel primeiramente, foi enganado por seu tio Labão, precisou trabalhar mais 7 anos para poder se casar com Raquel. Dessa forma, ele pagaria o dote da sua esposa. E ele ficou com 2 esposas, 2 concubinas. Durante esses 20 anos, Jacó juntou uma família muito grande. Jacó, nessa primeira parte aqui, ele já tinha 11 filhos, exatamente, já tinham 11 filhos. Aqui, em Gênesis 32, José já tinha nascido. Faltava ainda Benjamim. Benjamim nasce depois dessa parte, lá no capítulo 33, 34. E aí, então, a gente viu aqui esse processo de Jacó voltando para a terra dos seus pais. Mas o que eu quero destacar aqui é o que se encontra no finalzinho desse texto aqui de Gênesis 31, 3. Deus fala assim: volta para a terra dos seus pais, seus parentes, e eu serei contigo. Jacó aqui está recebendo uma promessa da parte de Deus. A promessa de que Deus estaria com ele em todos os momentos. Tanto é que logo no começo do capítulo 32, o verso 1, Deus mostra para Jacó, abre os olhos espirituais de Jacó ao ponto dele ver o exército de anjos que o acompanhava. Está assim, Jacó também seguiu o seu caminho e os anjos de Deus o encontraram. Quando Jacó os viu, disse: Esse é o exército de Deus. E deu àquele lugar o nome de Manaim. Gênesis 32, versos 1 e 2. Mas, quando a gente lê o capítulo 32,
a gente vê o capítulo 32 inteirinho, Jacó sofrendo uma grande angústia, um medo muito profundo do seu encontro com seu irmão Esaú. Exatamente. Jacó, mesmo tendo a promessa de Deus, que Deus estaria com ele, mesmo com Deus abrindo os olhos espirituais dele, fazendo com que ele visse o exército de anjos que o acompanhava, Jacó temeu Esaú. Principalmente quando o seu servo, que tinha ido levar presentes para ele, mensagem para Esaú, avisando que Jacó estava indo de encontro, quando seu servo voltou, seu servo contou para Jacó que Esaú estava vindo de encontro com 400 homens. Nesse momento, Jacó não temeu apenas pela sua vida, mas a de toda a sua família, seus servos que o acompanhavam. Jacó, como a gente viu, tinha a promessa de que Deus o acompanharia. Tinha uma confirmação dessa promessa ao ver os anjos e o exército de anjos que o acompanhavam. Tinha vivido experiências anteriores com Deus, quando Deus falou com ele em sonho, quando ele viu a escada para o céu e via os anjos subindo e descendo. Jacó viveu muita coisa de experiência com Deus, mas isso não foi o suficiente para Jacó não temer. Jacó tinha tido sim um relacionamento com Deus, mas não foi o suficiente. Precisou Jacó ter um encontro mais profundo com Deus. Precisou Jacó viver uma experiência de luta com o próprio Senhor. Muitas vezes a gente luta com Deus, Deus dá uma ordem, Deus faz uma promessa pra gente e a gente ainda fica pedindo confirmação aqui, confirmação ali, querendo saber se realmente essa é a vontade de Deus, se o Senhor está com a gente ou não. Da mesma forma aconteceu aqui com Jacó. Jacó, enquanto não lutou com Deus e não recebeu a bênção de Deus e não esteve ali com Deus face a face, ele não sentiu tranquilidade. Agora, vamos ver Davi. Davi, a história que eu quero ler com vocês, se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 8 em diante. Aqui a gente vê o cenário que a gente encontra aqui da história o exército filisteu, juntamente com o gigante Golias, enfrentando Saul e o exército de Deus, do povo de Deus. Saul, aqui nessa fase, já tinha se desviado dos caminhos do Senhor e já não tinha mais a bênção de Deus. Tanto é que um pouquinho antes dessa história acontecer, Davi já tinha sido ungido rei pelo profeta Samuel. Davi era apenas um garoto, um jovem. Alguns estudiosos dizem que ele tinha por volta de 17 anos, mais ou menos. Mas, mesmo sendo tão jovem, Davi já tinha vivido inúmeras experiências de livramento da parte de Deus. E Davi tinha com ele a certeza de que Deus estava com ele a todo momento. Tanto é que quando Davi chega e vê a tropa ali paralisada, sem fazer nada, fica indignado. Eu acho interessante, eu acho até bonita essa parte aqui da história, que Davi fala assim: quem é esse incircunciso que pensa que pode afrontar o exército do Deus vivo? Você encontra essa parte ali em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Davi, ele não estava olhando para a circunstância.
Davi não estava olhando para o tamanho do gigante que estava afrontando ali o povo de Deus. Pelo contrário, Davi, ele tinha a certeza de que, pelo fato de Golias estar afrontando o nome de Deus e o povo de Deus, Golias já era um homem derrotado. A vitória estava garantida ali. E Davi tinha essa certeza dentro do coração dele. Em momento algum a gente vê aqui na história Davi duvidando do que Deus tinha prometido para o povo dele. Tanto é que a Bíblia diz lá quando a gente lê Êxodo 20, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o nome dele em vão. Quer dizer, o castigo de Golias e dos filisteus já estava garantido, eles não tinham chance alguma de vencer o povo. Mas tem um porém. Saul tinha medo porque ele tinha se afastado dos caminhos do Senhor. E como um líder, um guerreiro que deveria estimular o seu exército a guerrear em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Deus, Saul não podia fazer isso porque ele estava longe dos caminhos de Deus. Precisou Deus levar Davi até ali, o campo de batalha, colocar uma indignação no coração de Davi para que a vitória fosse conquistada. Uau! Que ousadia de Davi! Vamos ler aqui, esse texto aqui eu quero ler com vocês, ele é um pouquinho maior, são 3 versículos, mas eu quero ler aqui com vocês. A resposta de Davi quando ele se coloca frente a frente com Golias. Vamos ler, se encontra em 1 Samuel, capítulo 17, a partir do versículo 45 até o 47, diz assim: Mas Davi lhe respondeu: Tu vens me atacar com espada, lança, escudo, mas eu vou te atacar em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, a quem você tem afrontado. Olha, é lindo demais essa passagem, porque ele não estava se garantindo nas suas próprias forças. Davi estava se garantindo em Deus. Davi estava colocando Deus à frente como grande general, grande comandante do exército. Versículo 46. E hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu ferirei, cortarei a tua cabeça, e hoje entregarei o teu cadáver e o cadáver dos teus soldados às aves dos céus e aos animais selvagens, para que toda a terra saiba que há Deus em Israel. Aleluia! E para que todos aqui se ajuntem e saibam que o Senhor salva, não com espada, não com lança, pois a batalha é do Senhor, e Ele vos entregará em nossas mãos. Oh, que ousadia de Davi, que certeza, que confiança que ele teve ali que o Senhor estaria com ele. Não somente porque ele já tinha sido ungido rei, não é somente isso, mas é porque Davi vivia uma experiência de fé. Davi vivia um relacionamento constante com Deus. Davi era adorador, todos os dias ele buscava o Senhor, todos os dias ele adorava o Senhor, todos os dias ele buscava estar na presença de Deus. E isso lhe dava sim, esse relacionamento com Deus lhe dava sim a certeza da vitória. Porque Davi conhecia as leis, Davi guardava as leis e Davi tinha um relacionamento. O que diferencia aqui Davi de Jacó ou Davi de Esaú e o exército é esse relacionamento, essa intimidade
quando a gente tem essa intimidade com Deus, quando a gente tem esse relacionamento com Deus, por mais que a gente enfrente lutas, batalhas, circunstâncias que muitas vezes vêm, que nos deixa atordoados, a gente tem a certeza da vitória ali na frente. A gente pode se abater, ficar meio assim, mas a gente não se coloca como derrotado. Aí a pergunta que fica para nós é: como nós estamos agindo nas circunstâncias do nosso dia a dia? Como nós estamos quais estão sendo as nossas atitudes mediante os desafios que nós temos encontrado? A gente tem ficado paralisado, igual o povo, o exército que se desanimou, que se ficou cabisbaixo, que se colocou numa posição de derrota? A gente tem ficado como Jacó, inseguro, com medo, deixando as circunstâncias ditar as nossas reações? Ou estamos como Davi, ousados e confiantes na promessa de Deus? Mas você vai estar perguntando assim: mas Giane, pera, calma, muita calma nessa hora. Davi tinha sido ungido rei. Jacó tinha falado com Deus. E nós? Que garantia que você e eu temos? A garantia que eu te dou é a que Jesus Cristo deixou para nós. Eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Essa é a garantia que nós temos. Nós temos a garantia da presença de Jesus conosco. Eis que estou convosco todos os dias até o final dos tempos. E não somente isso, não é somente essa garantia que a gente tem. A gente tem a garantia de que nós temos o Espírito Santo que foi enviado para nos direcionar, para nos guiar todos os dias. Todos os dias nós temos a presença de Jesus e todos os dias nós temos a força, o direcionamento, a instrução do Espírito Santo conosco. Cabe a nós decidirmos somente crer, acreditar, tá, eu acredito, tudo bem, ou crer e confiar nessa palavra. Crer que o Senhor está conosco, confiar na sua presença, no seu direcionamento, nas instruções que Ele tem dado. E mais, buscar viver esse ano de 2022 um relacionamento a cada momento mais íntimo e mais profundo com Deus. Estudando a Bíblia, lendo a sua palavra, louvando, adorando, exaltando o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Hoje, última sexta-feira da primeira semana de 2022, eu quero deixar aqui um desafio para você. Vamos ser, nesse ano de 2022, ousados como Davi, certos de que esse ano nós vamos encerrá-lo em dezembro, declarando: este ano de 2022 eu fui mais do que vencedor em Cristo Jesus. Declare agora: este ano de 2022 eu serei mais do que vencedor, porque eu tenho a certeza da presença de Jesus comigo, do direcionamento, da unção do Espírito Santo comigo todos os dias até o final dos tempos. Eu desejo que 2022 seja um ano que a gente possa agir com atitudes de confiança, com atitudes de ousadia e, acima de tudo, certeza da presença de Deus todos os dias.